Eu queria conversar com vocês um assunto que tem falado ao meu coração, né? E não é nada novo, mas é um assunto que eu acho que, se a gente entender um pouquinho, ele pode mudar a nossa vida. Vira o sermão e fala assim, ó: precisamos nos libertar de Cristo. Precisamos nos libertar de Cristo. Precisamos nos libertar de Cristo. A Bíblia nos apresenta Jesus como libertador, né? Na grande maioria das vezes, ele aparece para nós como libertador. Ela diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ela diz que Jesus nos liberta da ignorância de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos revelou o nome de Deus. Jesus nos liberta do império do mal, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos liberta de várias maneiras. E agora a gente precisa ter a última libertação, que é a libertação de Cristo. Para lá, assim, que heresia é essa? Como assim? Queridos, se lermos a Bíblia, e se você tem aí, eu queria que acompanhasse comigo, 1 João 17, 20 e 21, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer, que virão a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Romanos 8, 29 fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Na verdade, o grande desejo de Deus, o grande sonho de Deus, não foi enviar o seu Filho para morrer por nós. O grande sonho de Deus é que nós nos tornemos um com Ele. Um com Ele. Não que nós encontramos em Cristo mais um amuleto, mais um santo, mais uma pessoa, mais alguma coisa para nós nos apegarmos a ela. Quando eu digo libertar de Cristo, eu estou falando daquele Cristo que nós inventamos. Que diferença tem a Cidinha de um Jesus distante? Não existe nenhuma diferença. Jesus não quer que a gente idolatre Ele, peça as coisas: Jesus me ajuda, socorro. Não, queridos. Ele quer viver através das nossas vidas. Jesus quer se manifestar através de nós. A diferença do nosso Deus para qualquer outro Deus e santo que existe aí é que o nosso Deus vive em nós. Ele não está pendurado numa cruz esperando que a gente vá lá oferecer alguma coisa para Ele, acender uma vela. Não. Ele fala assim: se creres em mim, aquele que me ama guarda o meu mandamento. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador. Se você crê em mim, eu irei ao Pai, e eu e o Pai viemos e faremos morada em você. Jesus quer morar dentro de nós. A gente tem que se libertar desse Cristo que a gente colocou lá distante, começar a manifestar Ele com a nossa vida. Porque se a gente não manifestar Cristo com a nossa atitude, não adianta nada a gente vir aqui levantar a mão: Jesus, eu creio em Ti, eu Te amo. Ele vai ser mais um ídolo, como outro qualquer. A diferença do cristianismo para qualquer outra religião é na vida do cristão. Porque a religião nada mais é do que um monte de galo vendo que nota que eles têm que cantar para o sol se pôr. Isso é religião, queridos. Os galos se ajudam e falam: que nota a gente tem que cantar hoje para o sol se pôr? Porque eles acham que se eles não cantarem bem, o sol não levanta.
Mas o sol não está nem aí pro galo. Se tiver galo, ele está lá. Se não tiver, ele vai estar também. Se o galo cantar, ele aparece. Se o galo cantar, ele aparece também. Nós precisamos parar de viver um sincretismo religioso, espiritualizar a nossa vida. Não, Jesus vai fazer. Não, quem vai fazer? Nós. E essa libertação os discípulos tiveram. Ele falou assim: ei, eu vou embora. João 14 conta isso aí, ó. Eu estou indo para o Pai, mas e agora você vai? Vou sim, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E é o seguinte, e aí perguntaram: mas Jesus, o que a gente vai fazer? Se você for, aí os milagres. Falaram: agora quem vai fazer? Vocês. E se vocês acreditarem em mim, farão coisas maiores do que eu já fiz. Aleluia. Se crerem em mim, farão coisas maiores. 2 João 14, 21 diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Não, desculpa, é 2 João. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Jesus quer morar em nós, dentro de nós. 1 Coríntios 3, 16, olha o que Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Efésios 2, 19 e 22, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do céu, santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito de Deus. Nós somos a morada do Senhor. 1 Pedro 2,5: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serem sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 12, 1: rogo-vos, irmãos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cristo quer se manifestar através da minha e da sua vida. Não adianta a gente pregar um Cristo que a gente não vive. Mensagem está cheia. O povo não está faltando mais conhecimento. Hoje você abre a internet, você tem mensagem para o que você quiser. Você liga a televisão, mensagem para o que você quiser. Rádio, mensagem para o que você quiser. O povo está precisando ver vida agora. Aleluia. Ver vida. Jesus, ele veio aqui e mostrou como que faz. Ele viveu. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Nós temos adorado muito a Cristo e vivido pouco o cristianismo, o que Ele veio nos ensinar. Essa libertação precisa acontecer. Os discípulos caminhavam com Ele e falaram: preciso ir embora, eu preciso libertar vocês de mim, e agora vocês precisam fazer o que eu faço, e fazer coisas maiores do que eu fiz. E essa libertação nós precisamos ter. Precisamos parar agora de chegar e ligar para o líder: ô líder, eu estou com um problema aqui, a minha mãe está aqui, está doente, vem orar por ela. Não, queridos, olhe você. Olhe você, manifeste a Cristo. Porque se nós não manifestarmos Jesus, Ele não vai existir, Ele vai ser apenas um ídolo, como a Cidinha. Verdade. Que diferença tem? Qual que é a diferença de Jesus para a Cidinha? Sabe qual é? Que Jesus mora dentro de nós. Jesus está dentro de nós. Eles entendem uma coisa, eu acho que a gente não conseguiu entender isso. A gente não alcançou isso. Deus, o cara que criou tudo isso aqui, que criou o universo, decidiu morar dentro de você, decidiu morar dentro de mim. Mano, o cara decidiu morar em nós.